Olá, nessa edição do Papo com o Editor, um broadcast político, entrevista o presidente do Instituto Pensar, Nilson Leitão, a respeito da agenda do agronegócio nas eleições desse ano. Comigo a repórter Isadora Duarte, a quem agradeço pela companhia. Nilson, muito obrigado pela participação no nosso programa e muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Isadora. Um prazer enorme, um privilégio falar com o Estadão. Legal. Nilson, o IPA reúne aí 48 entidades associadas, representantes do setor produtivo, presta apoio à frente parlamentar da agropecuária, chamada Bancada Ruralista, da qual o senhor foi presidente, quando era deputado federal. Diante disso e dada a interlocução com o setor, qual que é a agenda do agronegócio nessas eleições? Na verdade, o agronegócio, eu tenho dito que ele não é um partido, né? O partido dele é a agropecuária brasileira. Essa é a preocupação que tem que ter o tempo todo. As eleições estão acontecendo, mas a agricultura e a pecuária não param também durante as eleições. Não tem aí uma paralisia ou uma folga nem nos feriados. Então, essa agenda ela permanece. Nós estamos aí ainda lutando para que volte o Congresso, aproveitando os últimos 60 dias do ano pós-eleição, para aprovar aquilo que está no Senado. São pelo menos 4 temas importantes, como licenciamento ambiental, regularização fundiária, o autocontrole, que é importantíssimo para a nossa indústria de alimento, para a modernização dela, e também o tema de defensiva agrícola, que todo mundo tem muita dificuldade em discutir esse tema, mas enquanto nós temos dificuldade, o mundo está utilizando produtos modernos e nós estamos usando produtos antiquados ainda para tratar da nossa produção agrícola. Então, são temas que estão no Senado. Ainda na Câmara Federal, o nosso desejo, o nosso sonho é virar essa página, porque nós somos um país moderno, com tecnologia, produtividade em alta, da porteira para dentro, quando se trata da produção agrícola, mas a nossa legislação ainda é do século passado, quando se trata de questões fundiárias, questões ambientais. Então, tudo isso precisa ser modernizado no Brasil e cada vez está passando governos entrando governos e vai passando essa fase. Quer dizer, a nossa lei trabalhista rural, Gustavo, é de 1973, tempo em que nós importávamos alimentos. Então, a nossa agenda é até triste de dizer isso, ainda é a mesma agenda que tínhamos, porque nós precisamos modernizar tudo isso. No meio desse caminho, nós estamos reunidos todos os dias, porque nós temos um problema sério com o nosso problema de etanol, quando reduziu o preço do combustível, atacou diretamente o biodiesel e o etanol. Passamos horas discutindo já com o Ministério de Minas e Energia, e também essa questão do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu decidiu fazer uma lei muito dura de restrições diretamente atacando o coração do Brasil, rotulando o Brasil, de fato, como um país que produz de forma inadequada ambientalmente. E isso começou uma discussão muito forte dentro do Parlamento Europeu. O projeto já está apresentado e o grande problema disso tudo é que eles não estão discutindo o desmatamento ilegal, eles estão discutindo qualquer tipo, como o Brasil tivesse que ser engessado nesse momento e criando aí embargos pesados contra o Brasil. Então, quando nós pensamos em discutir o futuro, nós ainda temos que usar a nossa mangueira de bombeiro para poder apagar todos esses incêndios que acontecem mundo afora com o nosso país e com a nossa agropecuária. Nilson, no âmbito do executivo, você poderia citar 3 principais desafios relacionados ao setor produtivo que o futuro presidente ou o próximo ministro tem de encarar já em 1º de janeiro? Nós temos um grande problema no nosso sistema. O Ministério da Agricultura ele melhorou muito nos últimos tempos. Os ministros que assumiram seus cargos realmente tiveram uma relevância muito maior, mas nós temos um problema que é muito mais da estrutura administrativa do Estado. Os problemas estão dentro do Ministério da Agricultura, mas as soluções não estão lá dentro. A solução está lá no Ministério da Economia, no crédito. É um grande problema. O Brasil precisa de 800 a 900 bilhões de reais para poder fazer toda a sua safra, desde o pequeno produtor, do hortifruti granjeiro, até a soja, o algodão, o milho e toda a parte da proteína. Mas nós só temos aí 30% desse valor no plano safra. Então, o grande desafio do próximo governo é entender que o plano safra não pode ser no primeiro ano e que o item principal do plano safra é o crédito. O produtor rural, ele não quer o dinheiro de graça, ele não precisa do dinheiro de graça. Até seria bom para o pequeno e para o médio.
Agora ele precisa ter esse crédito, ter acesso a esse crédito com mais facilidade, que não é o caso do Brasil. Você tem uma ideia, Isadora? O Brasil é o 22º país do mundo em subsídio na agropecuária brasileira. Ele está entre os 4 que mais exportam alimento para o mundo, mas em termos de subsídio, o produtor europeu, o produtor americano, o produtor de todos os outros países que são concorrentes do Brasil de alguma forma, ou clientes, eles têm subsídios porque o alimento é tratado como prioridade. No Brasil é o 22º país do mundo nessa hierarquia de poder ajudar o produtor. Então, o crédito é importantíssimo. O seguro rural num país tropical, com sol o ano inteiro, mas com chuva 6 meses e com seca 6 meses, é imprescindível que tenha seguro rural num país como o nosso, que ainda está muito aquém do que precisa chegar. O grande desafio do Executivo é tratar a agropecuária brasileira como um grande projeto de Estado e desenvolvimento. E, por um outro lado, eu acho um desafio que quase ninguém fala. O Brasil tem 5,5 milhões de propriedades rurais. Porém, 4,5 milhões dessas propriedades vivem na pobreza. Elas vivem desde auxílios de governos até R$ 2.000 no máximo. Aí, quando isso é 4, 5% no máximo que tem R$ 2.000 de renda mensal. O restante é abaixo do salário mínimo ou dentro do salário mínimo, onde tem a terra, tem a mão de obra, tem o clima, mas não consegue produzir em escala, não consegue ter o mercado comprando o seu produto, e essas famílias vivem na linha da pobreza. Você imagina um governo fazendo um grande programa para elevar pelo menos 10% disso, 400 mil famílias da área rural, uma nova classe média brasileira. Então, isso é um grande desafio que precisa ser feito. Nilson, nessa linha, dentro das propostas, lembrando que a gente acabou de publicar uma matéria no Broadcast Político e no Broadcast Agro, que fala das propostas dos candidatos a presidente para o agronegócio. Essa é uma matéria que é feita pela Isadora e mostra que as propostas dos candidatos, tirando a Simone Tebet, que é um pouco mais específica, são super genéricas, não tem especificidades, não fala que nem você, não dá detalhes como você deu. Diante disso, das propostas apresentadas até agora, como é que você pode avaliar qual que é melhor, como é que é possível avaliar qual é melhor entre os candidatos a presidente para o setor, para o agronegócio e para a agropecuária? Como você disse, né? Tudo é muito genérico, né? Especificar um país que produz tanto e ainda tem uma boa parte do seu armazenamento de grãos a céu aberto, porque não tem armazenamento suficiente. Nós precisamos investir mais de R$ 100 bilhões em armazenamento no Brasil. Mato Grosso tem 48% da sua área descoberta do que produz de soja e milho. O que é a consequência disso? A consequência disso é que quem produz precisa urgentemente colocar aquilo em cima do caminhão e mandar para o porto. Então, ele não tem direito nem de esperar ganhar um pouco mais, ele não tem como fazer qualquer tipo de negociação no mercado, porque ele precisa mandar aquilo embora. Eu não vi nenhum projeto da infraestrutura de ninguém tratando desse assunto. É muito importante que seja um projeto de governo, um plano de governo, e não precisa ser com o dinheiro do governo. É um plano de governo liderado pelo governo, buscando recursos externos e da própria iniciativa privada, incentivando a construção de silos, armazéns, que é um detalhe que está ali dentro. Eu, sinceramente, Gustavo, eu não consigo avaliar assim, a melhor proposta para o agro, porque tudo é muito genérico. Então, tem algumas coisas que precisa entender. Primeiro, o comportamento de governo. O que a agropecuária brasileira precisa como pilares principais? Precisa de segurança jurídica, precisa garantir o direito à propriedade. O Brasil é um país com seu mapa definido, nós não vamos mais integrar nenhum estado, não vamos invadir nenhum país para integrar qualquer território novo, então já está definido. Então nós precisamos ter o próximo governo precisa ter a coragem de fazer um grande plano diretor da nossa estrutura ambiental, onde serão nossos parques, onde de fato é terra indígena, sem essa discussão ideológica, e dar segurança para quem produz e dar segurança para quem quer investir no Brasil. Nós não podemos continuar com esse debate do tempo da carruagem ainda. E isso é um absurdo numa possibilidade moderna, onde a ONU está exigindo praticamente, implorando para o Brasil, que é responsável por uma grande parte de aumentar a sua produtividade até 2030, e a ONU fala que tem que aumentar em 20% a produção de alimento até 2030 para não passar fome o mundo, e o Brasil é responsável por 42% desses 20% que o mundo precisa crescer. Então, o Brasil precisa fazer sua tarefa de casa, né, dando segurança jurídica, e é isso que precisa estar no programa dos governos. Não pode deixar passar mais um período disso, trazendo essa insegurança para o indígena,
para o produtor, para o quilombola, para o produtor, para o pequeno produtor que não tem seu documento da terra. Então, tudo isso já é um assunto que já não tem mais nenhum tipo de alegria discutir ele. Já não pode mais ser um debate político, ideológico. Tem que ser uma questão de projeto de país. O país precisa da segurança jurídica para todos, para o seu povo em todos os lados. E hoje nós temos ainda esse problema. Mudou o comportamento do governo, isso é verdade, se facilitou, diminuiu as invasões de terra, esses ataques. O judiciário já não recebe tantas demandas disso no dia a dia, como aconteceu durante todo esse tempo. Todas as demarcações de área indígena no Brasil estão judicializadas, 100%. Não tem nenhuma que é um acordo. Por quê? Porque a legislação é frágil. A legislação, se tivesse uma lei forte e justa, não teria nenhum problema. Então, eu acho que o desafio desses governos é isso, o comportamento é importante, a ideia de entender da segurança jurídica é muito importante, mas tem que se tornar lei, uma regra clara, para que todo mundo possa ter investimento e investir com qualidade. E esse é o grande problema que eu encerro aqui. O governo tem que perseguir crédito barato. A hora que ele dá condições de ter acesso a esse crédito barato, não com juros de 8, 10, 12, absurdo. Não dá para você produzir, porque o concorrente da agropecuária não é o comércio, a indústria e a prestação de serviço. O concorrente da agropecuária é a Europa, é a Argentina, é a Austrália, é os Estados Unidos. Nós estamos concorrendo com produtores de outros países. Se aqui dificulta para o nosso produtor, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Nilson, o senhor comentou antes que o agronegócio não tem partido, mas há uma aproximação do setor produtivo de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, enquanto algumas lideranças de Mato Grosso, seu estado, estão aliadas ao ex-presidente Lula. O agronegócio, ele está majoritariamente ligado ao presidente Bolsonaro, e por quê? Não, eu acho que essa resposta é simples. Existe uma reação em estados como Mato Grosso, na Amazônia, os 9 estados da Amazônia brasileira, principalmente, no Centro-Oeste, existe uma reação favorável ao governo Bolsonaro, porque ele tem uma lembrança muito triste do período da ministra Marina Silva. Ela operou com muitas operações de forma violentas até nessas áreas e só foi com a mão do chicote. Ela não foi lá para levar subsídio, ela colocou todo mundo na mesma vala. Ela confundiu uma política de Estado que ela deveria fazer como ministra e, sim, fez uma política de policialesca, né? Aquela da perseguição. Então, essa lembrança na cabeça do produtor rural, que sofreu com isso durante muito tempo, sem ter direito a responder, sem ter direito a se defender, e foram só no período de 2004, aí, 2003 a 2008, 2009, foram 10 operações ambientais onde não teve nenhum trabalho, nenhum cuidado de poder levar um programa para isso tudo. Porque onde tem um produtor rural, você anda um pouco, vai chegar na cidade, você tem um comércio que depende daquela produção para poder para poder gerar emprego dentro de uma cidade. Então, você não atingiu o produtor, não atingiu a área rural, você atingiu cidades inteiras e desemprego de 30, 40 mil, 50 mil pessoas de uma vez desempregadas, né? Quando atacou o setor madeireiro, por exemplo, numa era de transformação, não apenas atacou, tem que lembrar que dentro daquela indústria, aquela indústria dava o emprego e dava a residência. Quando veio e fechou na mão forte do governo, sem direito à defesa, misturando os bons com os maus, né? E não é que não tinha ninguém errado, poderia ter, mas tinha muita gente certa, muita gente que trabalha dentro da regra, e esse também foi fechado. E com isso, obviamente, essa família não foi apenas desempregada, foi jogada para a rua sem casa, com a sua esposa, com seus filhos. Então, tem uma lembrança muito dura de um período que parece que foi uma perseguição ao setor rural. E o grande problema do Brasil é esse. Para resolver o problema do médio, do grande, do produtor, você não precisa prejudicar o pequeno. E para resolver o problema do pequeno produtor, do quilombola, do índio, você não precisa prejudicar o médio e o grande produtor. Todos são importantes para a agropecuária brasileira. Todos têm uma importância enorme para o desenvolvimento do Brasil e para a geração de emprego e geração de renda. Então, existe, sim, um quinhão de produtores rurais numa ação individualizada que se cresceu nisso, não só, né, em regiões como essa, no Brasil, e é preciso que se o candidato Lula, o adversário quer fazer, ele tem que falar de forma clara. Agora não pode. Chega lá no Paraná, o candidato Riquelme fala que quer tomar a terra de todo mundo. Aí vai no outro e fala que quer tomar... Espera aí,
Como que vai desenvolver um país sem segurança jurídica e sem direito à propriedade? Então, eu nem acho que pode ser um caos, mas eu acho que a resposta que eu estou te dando de forma direta, por que tem essa tendência, devido ao medo do que já aconteceu no passado. Esse medo, Nilson, lembrando que pela primeira vez na história, né, a CNA fez uma declaração, o presidente da CNA, o Sr. João, fez uma declaração aberta de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A CNA recebeu só o presidente Jair Bolsonaro nessa campanha, né, não recebeu, como nos anos passados, os outros candidatos, recebeu sim as propostas, como de todos, mas recebeu só o presidente Jair Bolsonaro. O senhor é conselheiro da CNA, né? Nessa linha foi que levou a CNA a quebrar esse paradigma de não declarar apoio, de ser apolítica em princípio, né? E declarar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, Gustavo, o que houve foi um grande evento. O Dr. João Martins hoje é talvez o líder do agronegócio mais respeitado dentro de todas as entidades. Todos hoje têm um papel importante, mas o João Martins realmente é um líder diferenciado. E foi feito um evento, na verdade, interno, estrutural do sistema CNA. E foi convidado as autoridades que estão no cargo, na verdade, não era um palanque. Acabou que a declaração do Dr. João Martins, que ele falou lá com o seu pensamento, com a sua verdade, ele é muito franco no que ele pensa, né? Então ele colocou o seguinte: olha, eu prefiro o Bolsonaro. Foi uma declaração do presidente da CNA num evento da CNA, onde o presidente acaba declarando. O debate foi para mais de 3.500 sindicatos rurais, onde foi um evento organizado para dentro do sistema, e não foi um evento, na verdade, para discutir política. Nós entregamos ao presidente, aproveitou a oportunidade de entregar ao presidente a nossa proposta construída pelo sistema, mas, obviamente, não era um espaço para debate político ou para outras candidaturas. Os demais todos receberam tudo isso, e a CNA, a partir dali, não teve mais nenhuma ação, nada que pudesse ter ativismo político. Foi um momento único que aconteceu, e a CNA, o presidente da CNA declarou a sua devoção pessoal aí, o seu pensamento do que ele quer para o Brasil. Então, essa linha, só para completar a questão da Marina Silva, da ex-ministra Marina Silva, que você citou, Nilson, há uma divisão, dizem que há uma divisão entre o agroprodutor, né, do qual você representa, e o agroexportador, que é um agro mais preocupado, né, mesmo porque tem a pressão aí dos clientes internacionais em relação às questões ambientais. Há uma divisão entre essas duas áreas, principalmente em relação à indústria. Dizem que o agroexportador até teria abandonado já o governo, em virtude dessa pauta menos ambiental, por assim dizer, em relação ao governo. Eu acho que em questão eleitoral, pode ser que tenha aí uma divisão, porque quem vive lá fora acaba sofrendo mais, né? Quem leva o seu produto acaba sofrendo mais quando tem algum tipo de relacionamento ruim ou de qualquer desajuste aí da política internacional. Claro que pode ter. Em termos de país, nós pensamos a mesma coisa, porque nós temos a convicção que o nosso produtor rural, ele produz com sustentabilidade. Se nós implantar o nosso Código Florestal em qualquer país do mundo, vai ter uma guerra civil nesses países. Eles não têm capacidade de ter as exigências que o Brasil exige do nosso produtor. Não tem nenhum país do mundo que tem reserva legal na sua propriedade. Onde você compra uma área de 100 hectares, só pode usar 20%. É como você comprar uma casa de 4 quartos, só poder usar 1. Quer dizer, que absurdo que é isso? Então, a forma que querem tratar o Brasil nessa exigência é separar o joio do trigo. O problema da questão dos malfeitos ambientais é um problema de polícia, não é o problema do produtor rural. O produtor rural, ele não tem como exportar. Tanto absurdo esse erro de comunicação, que se ele produz, se ele exporta há muitos anos, os países todos compram esses produtos, fazem toda a fiscalização para poder fazer o licenciamento e o CIF de qualquer coisa na área da proteína animal, por exemplo. Só autoriza isso quando essa propriedade está fiscalizada, como ela realmente está cuidando das questões ambientais. A produção é dentro da sustentabilidade. Eu quero sonhar que um dia, Gustavo e Isadora, alguém lá de fora vai comprar uma banana brasileira, uma maçã produzida nos 9 estados, por exemplo, da Amazônia, né?
e vai dizer, olha, essa banana tem uma qualidade melhor, porque ela é produzida num ambiente diferente, onde tem floresta, onde tem produção, onde os rios são preservados, porque o desafio, qualquer rio ocorre de regiões produtoras, em grande escala. Eles são preservados, mas totalmente preservados, não dá para comparar com o rio na área urbana. Não dá para comparar, porque são rios navegáveis, com possibilidade de navegar, possibilidade de você tomar banho, usufruir dele ali como turismo, é possível você pescar, é possível você ter uma vida saudável naquele rio. Por quê? Porque ele é protegido. Quem fala ao contrário não é verdade. Eu estou falando que eu fui prefeito de uma cidade que era o coração de um polo, madeireiro, inclusive. Hoje não tem mais. Mas os rios são preservados, 63%, 64% da nossa vegetação está de pé. Né? O Brasil é o país mais rico em biodiversidade em árvores. Né? Aliás, o único país do mundo que tem nome de árvore, né? O Brasil. Mas esse Brasil nosso preservado da área rural tem que se olhar da parte cheia do copo. O problema é que tem um pequeno detalhe da parte vazia que pegam isso para prejudicar a economia, o emprego, a renda, a produção. Então, esse produtor, para ele produzir, se ele comprar uma propriedade nova, intacta, para ele produzir, ele vai demorar de 3 a 4 anos para conseguir uma licença ambiental para produzir alimento. Se ele quiser plantar árvores, se ele quiser fazer um reflorestamento, ele demora 2, 3, 4, 5 anos para conseguir uma licença. Então, peraí, exigência como essa, nem um lugar do mundo tem. Então, tem essa divisão? Tem essa divisão, não tenha dúvida nenhuma. Por quê? Porque na questão da agroindústria e do produtor, todos estão juntos, tendo certeza absoluta de que o produtor produz com sustentabilidade, ecologicamente correto, mas tem que ser economicamente viável. E, Nilson, ainda sobre divisão, dentro da própria bancada ruralista, há parlamentares que apoiam, né, o presidente Bolsonaro, como o presidente da FPA, o deputado Sérgio Souza, e há outros que sinalizam apoio a Lula, como o vice-presidente da FPA, o deputado federal Neri Geller, e o senador licenciado Carlos Fávaro. Como que o senhor vê essa divisão dentro da bancada? Não, sempre foi assim, sempre foi. A FPA é uma frente suprapartidária. Né? Quando nós discutimos o agro, nós não discutimos sigla. Né? E isso é de muito tempo. Quando o Marcos Montes foi presidente da FPA era assim, quando eu fui presidente, sucedi ele, quando a Tereza Cristina me sucedeu também foi assim, quando o Alceu Moreira entrou era assim, e desde lá de trás dos primeiros. Porque a FPA, o que ela discute temas nacionais, discute peculiaridades regionais em relação à agropecuária brasileira. Então, ter a maior bancada da Câmara Federal, você não pode escolher cor de camisa, você tem que escolher a cor da camisa, é a cor do agro, a cor do Brasil, que você vai fazer de fato aquilo que é bom. Então, você já teve filiados de todos os partidos, né, de A a Z. É claro que nós nunca tivemos lá um filiado, não me lembro, do PSOL, né, que tem uma radicalização mais esquerda. Os demais todos já tiveram, porque tem agricultura familiar lá dentro, você tem o médio produtor sendo representado, então eu não vejo com nenhuma estranheza isso. Esse é um problema da definição de quem apoia para o presidente, se todos estivessem do mesmo lado, aí talvez nem teria o debate, né? Teria mais conflitos. Se as entidades elas não têm uma harmonia naquilo tudo que pensam, e essa é a beleza da FPA, essa é a beleza do Instituto Pensar Agro, de ter as entidades do agro toda e uma bancada suprapartidária, essa é a grande diferença de debater com muito mais cautela, com muito mais tranquilidade, ouvindo o contraditório. Né? Quando todo mundo tiver a única opinião, não vai sair um bom projeto de lei, não vai sair um bom resultado, porque ninguém é dono da verdade. Né? Nós temos que fazer esse debate aí. Nilson, esse apoio, falando desse apoio do Neri, do Fávaro em relação à chapa Lula-Alckmin, você que é de Mato Grosso, né, você considera que esse apoio é mais programático, né, em relação às propostas do governo, né, de Lula e Alckmin, dos candidatos, ou é pragmático por conta da falta de palanque aí que ele ocorreu para os dois aí em Mato Grosso? As duas coisas. É a soma das duas coisas. O Neri foi ministro da Dilma, né? Tem que lembrar isso. E a falta de palanque. Tem que lembrar que essas eleições de 2022 ela é totalmente diferente daquela que foi única, que foi de 2018.
Em 2018, ninguém se preocupou com palanque, ninguém se preocupou com governador, com deputado federal, estadual, senador. Foi uma eleição que o eleitor foi para quebrar o sistema, para derrotar o que estava ali. Ele não foi para eleger ninguém, foi para derrotar todo mundo, né? E elegeu o Bolsonaro como representante desse sentimento naquele momento. 2022 volta ao modelo tradicional, onde os governadores passam a comandar o processo quando são candidatos à reeleição, e os candidatos a governadores passam a ser o grande líder do processo desse episódio. Mato Grosso aconteceu como está acontecendo em outros estados também. O governo de Mato Grosso estava muito fortalecido, estruturado financeiramente, com a estrutura de governo, né? Conseguiu montar um bom palanque, e aí o senador Wellington Fagundes, ele trabalhou duro para poder fazer essa união do governo de Mato Grosso com o governo Bolsonaro e acabou fechando o palanque. Não tem como ter 2, 3 senadores. Alguns conseguem isso, como é o caso do Caiado, né, que é muito bom. Pode ter lá 2, 3, 4 senadores no seu palanque. Nesse caso lá, não sobrou espaço, o Neri buscou o espaço com o PT, assumindo essa candidatura junto com o Carlos Fávaro, mas todos já tinham realmente uma tendência em relação aos pontos. Nunca apoiaram para valer com toda a alma ali o atual governo. Nilson, para finalizar, algumas lideranças do setor dizem que o agro cresce independentemente de governo. O senhor concorda com essa avaliação? O agronegócio ele se manterá em crescimento independentemente de quem assumir o país em 1º de janeiro? Eu até inverteria aí falaria uma resposta diferente para responder a sua pergunta. O agro, ele já passou por muitas crises, passou por vários governos, né? Principalmente da década de 90 para cá, onde abriu a exportação para valer com a Ásia e cresceu esse agronegócio para valer, mudando a cara e a estrutura econômica, né, do produtor e tudo mais. Isso tudo, ele ficou muito claro que o agro sobrevive, sim, com todos os governos. Qualquer governo que entrar, ele sobrevive. Mas o mais importante é pensar o seguinte: qual governo que teria a loucura de prejudicar o agro, de realmente matar isso, de prejudicar para valer, porque isso não é um problema do produtor apenas, é um problema da economia. É o carro-chefe de tudo. Se o agro falir, fale o país. É um problema estrutural do país já que virou. Então, não tem como você retroceder disso. É igual você parar de produzir leite na Nova Zelândia, que é o maior exportador de leite do mundo. Você não tem possibilidade, não tem como sonhar com isso. Então, a resposta que eu te dou de forma muito tranquila é que hoje o Estado brasileiro precisa muito mais de ter esse setor funcionando, como precisa da indústria, do comércio, do serviço, mas precisa muito mais do setor funcionando do que ele prejudicado, né? O agro vai continuar plantando, vai continuar produzindo, pode ser que prejudique um percentual de produtores, se for um governo que vier para destruir esse setor, que tem essa intenção, é isso. Mas eu acho que nenhum governo vai fazer isso, não tem condições de fazer isso, e eu acho que nem intenção também. Legal. Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Muito obrigado a Isadora Duarte, nessa parceria que a gente faz aí com o Broadcast Agro. Muito obrigado ao Cláudio da Luz, que está fazendo a edição final desse programa. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. E até a próxima semana.